A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Jesus Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus Cristo ressuscitado. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne, o Criador dos céus e da terra. Quando você crê nele hoje, você o chama, esse Deus mora dentro de você como o Espírito que dá vida, dentro do seu Espírito. E você se tornou parte do povo dele, do reino dele, a igreja, o corpo de Cristo. Não é nenhuma religião, mas é o povo santo de Deus. Você faz parte desse povo? A paz desse Criador esteja na tua vida e na minha vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a ler o livro de Amós, um dos profetas menores. Espero que você também faça a sua leitura, bem curtinho. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco, que Ele vai nos ensinar, que Ele possa nos dar graça de praticarmos a palavra dEle. Amém? Amós capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel. Israel, as 12 tribos. Já tinha começado o período de reis em Israel. Já tinha passado o primeiro reinado de Saul, de Davi, de Salomão, de Roboão. E quando chegou em Roboão, as 12 tribos foram divididas em duas partes. 10 tribos para o norte, chamado Reino de Israel ou Reino do Norte. E 2 tribos para o sul, chamado Reino de Judá, ou Reino do Sul. Aí havia reis lá no Reino do Norte e reis no Reino do Sul. Roboão foi o primeiro rei do Reino do Sul, das 2 tribos. E Jeroboão foi rei sobre as 10 tribos. Uma divisão política em Israel. Mas o povo deveria vir a Jerusalém para adorar a Deus. Aí nós vimos o pecado do Jeroboão, rei das 10 tribos. Ele não queria que o povo viesse adorar a Deus em Jerusalém. Ele tinha medo de perder o povo para o reino de Judá. Aí vem o pecado de Jeroboão. Ele fez idolatria, ele fez imagens de escultura, que Deus falou que quem fizesse seria amaldiçoado. E ensinou o povo a adorar aqueles bezerros de ouro que ele colocou em Dan e Betel. Esse é chamado o pecado de Jeroboão. Todos os reis que sucederam ele no Reino do Norte não tiraram essa blasfêmia, essa maldição do meio do povo de Israel, das 10 tribos. A Bíblia nos ensina lá no livro de Reis, de Crônicas, que todos os reis seguiram o pecado de Jeroboão. Nenhum dos reis do Reino do Norte teve coragem de tirar aquela blasfêmia, aquela maldição do meio do povo. Por isso, eles foram destruídos e foram levados para a Síria e perderam a sua pátria. Então Amós reinou, Amós profetizou neste período, quando Jeroboão tinha começado o seu reinado no Reino do Norte. E no Reino do Sul, Roboão já tinha morrido. Agora quem estava reinando já era Uzias, descendente de Davi. Nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Na Bíblia várias vezes é citado esse grande terremoto que aconteceu na terra. Esse terremoto vai acontecer de novo, em toda a terra. Está escrito lá no livro de Apocalipse. Quando o 6º selo for aberto por Deus, o seu mistério, o seu plano, toda a terra será abalada. Um grande terremoto. Todos os países da terra vão ruir. É um terremoto de um aviso de Deus para a humanidade. Está começando a grande tribulação, que vai durar 1260 dias, 42 meses, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio.
Tudo isso se refere ao mesmo período da grande tribulação. Quando que ela vai começar? Quando acontecer esse terremoto em toda a terra. É um aviso de Deus. E esse terremoto ele vai acontecer meio simultâneo ao velório do governador mundial que está para aparecer. Ele vai governar toda a terra. Quando ele for surgir, toda a terra estará em ebulição. Pé de guerra, todos os países e reinos um contra os outros. E aí haverá uma escolha lá na Europa, na cabeça do dragão. E surgirá um líder mundial que fará cessar a guerra. Esta é a falsa paz. Vai durar 3 anos e meio essa falsa paz. Porque a aliança que ele vai fazer com os judeus é de 7 anos. Mas lá em Daniel está escrito que na metade da semana ele vai quebrar a aliança. Porque quando se cumprir 1335 dias do seu governo, Daniel 12:12, lá em Apocalipse 12:13, mostra que esse governador ele foi ferido de ferida mortal. Ele morreu, está sendo velado. Mas lá fala que a ferida foi curada. Então esse terremoto vai acontecer meio simultâneo a este velório mundial que vai estar acontecendo do governador mundial. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos esperar acontecer o terremoto para a gente crer? Ou você vai crer sem ver? Lá em Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas cremos. Se você crê na palavra de Deus, esteja ciente, esses dias estão muito perto para acontecer. Aqui, quando Amós falou, faltava 2 anos para o terremoto. Com certeza falta mais de 3 anos e meio, porque o governador mundial ainda não surgiu. Mas está muito perto. Se nós trocarmos o Criador por imagens de escultura, por idolatria, por religião, nós seremos mortos nesse terremoto. Você quer morrer ou você quer ser livre? Em Apocalipse também o Senhor nos fala que ao vencedor ele vai livrar da hora da provação. É uma aliança que Deus tem para com os fiéis. Mas os infiéis que trocaram Deus pela criatura, pelas coisas que Deus criou e foi adorar como Deus, vão sofrer a disciplina de Deus. Assim como o país de Israel sofreu a disciplina de Deus com o terremoto. Era só um aviso, olha, vocês serão destruídos porque vocês estão me trocando por idolatria. Era um aviso do terremoto que aconteceria com o povo, seriam todos destruídos. E disse, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Então a bênção do Senhor ia cessar em Israel. Porque o Senhor é que bramou que o povo fosse levado para a escravidão, para a Síria e para a Babilônia, porque eles o trocaram. Deus bramou, pode levá-los como escravos. E não teve escapatória. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Hoje o que mais nós vemos nos sistemas religiosos são os seus líderes trilharem aqueles ignorantes e incautos que estão lá seguindo aquela religião com trilhos de ferro, com vara de ferro. Qual é a base? O medo. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você parar de fazer isso, vai acontecer aquilo. Mentira. Não vai acontecer nada disso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não creia no homem, não creia no religioso. Acredite em Deus. Ele não engana ninguém, nem oprime ninguém. Hoje as religiões ocultistas, misteriosas, que faz tudo em secreto, é tudo na base do medo. Se você abandonar o teu primogênito, vai morrer, você tem que fazer juramento lá, que vai cair isso, que a minha casa vai pegar fogo, que não sei o que tem. Satanismo.
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O Senhor disse já que nenhum encantamento vale contra Israel. Se você se tornar um israelita, um judeu verdadeiro que tem Jesus Cristo dentro de si, nenhum encantamento, nenhuma maldição vai chegar na sua casa. Pelo contrário, elas voltarão para aqueles que professaram contra você. É isso que está escrito na palavra. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Bequeate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro. Aqui diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos, para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Deus está falando para os judeus que 3 transgressões, na 4ª ele não vai suportar. E aqui, na verdade, não foi 3 nem 4, foi muitas e muitas vezes o povo deixou Deus, Jeová, o Senhor, para ir atrás de escultura, imagens que o diabo colocou na mente humana para afrontar o Criador. E o Senhor está falando: todos serão julgados e destruídos. Depois do terremoto que vai chegar no 6º selo, na face da terra, o Senhor vai começar a limpeza na face da terra, porque Ele é Jeová, o Senhor. Toda a terra será obrigada a adorar o anticristo como Deus. Então ele vai usar Satanás, o anticristo, governador mundial, para tirar a idolatria de toda a terra, porque ninguém mais vai poder fazer idolatria de nada. Você só pode fazer oração, você só pode fazer petição e adoração se for ao governador mundial. Porque ele é o anticristo quando ele se levanta do seu velório. E ele vai limpar a terra da idolatria. Só ele vai ficar como ídolo. Aí o Senhor virá destruí-lo. Então Deus vai usar o próprio anticristo para destruir todo o sistema religioso, seja ele qual for. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Esses dias eu ouvi um comentário de um irmão fazendo de um outro irmão que tinha falecido, de que aquele irmão tinha sido fiel a Deus, a Cristo e à igreja. Mas ele estava se referindo à igreja não ao corpo de Cristo universal, mas à religião onde ele congrega, que é poucos irmãos, um grupinho pequeno. E que aquele irmão tinha sido fiel àquele grupo. O Senhor não disse para nós sermos fiéis à igreja, disse para sermos fiéis ao Senhor. Porque a igreja não é Deus, a igreja são homens, pessoas caídas. E nós precisamos caminhar juntos e não fazermos alianças para fazermos religiões para nós. Mas aqui o povo também foi destruído porque esqueceram da aliança entre os irmãos. Qual deve ser a aliança entre os irmãos? Vamos adorar a Deus? Qual deve ser a aliança entre os irmãos? Vamos servir só a Deus? Qual deve ser a aliança entre os irmãos? Vamos fazer a obra de Deus? Não é a aliança com os irmãos, é a aliança com Deus. O propósito não é fazer religiões para si. Não seja fiel à religião, seja fiel a Deus. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Ezequiel 28, Isaías 14, fala sobre o rei de Tiro e o rei de Babilônia, que eles representam Satanás. Na grande tribulação, todos os templos religiosos serão colocados fogo nele por meio do anticristo. Por isso porei fogo ao muro de Tiro.
Deus vai julgar toda a terra idólatra, por meio do próprio anticristo que está sendo adorado. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã e ele consumirá os palácios de Bozra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. É isso que a religião faz hoje. Usa a espada para matar os irmãos, com calúnias, com difamações, para aumentar o seu território religioso. Deus virá julgar. Na 4ª vez, que na verdade é muito mais de 4, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas o Senhor está dizendo, o julgamento chegará. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Para onde irão todos os anjos caídos com o seu líder Lúcifer? Para o Hades, para o abismo. Para onde irão aqueles que seguiram o anjo caído na primeira criação de Gênesis 1:1, quando não havia espécie humana na terra? E eles se tornaram os demônios. Para o abismo no Hades, junto com o seu príncipe, o seu governador. Para onde irá todos os homens que não creram e receberam Deus dentro de si? Para o lago de fogo. Lá será o lugar eterno da prisão de Satanás e os seus. E o lago de fogo, que não tem ninguém lá ainda, vai ser estreado com a besta e o falso profeta no finalzinho da grande tribulação. Vai ficar os dois brincando lá dentro do lago de fogo até se completar os 1000 anos, quando vai receber a turma que vai ficar por lá. Satanás, os seus anjos, os demônios e todos os homens que não crerem e receberam o Senhor serão colocados na lixeira, na lata do lixo, e serão separados eternamente da comunhão com Deus. Esta é a segunda morte. Deus hoje está me chamando, está chamando você para ser salvo dessa situação. O que nós vamos fazer? Dar ouvido àquilo que Deus já está falando por meio de Amós. Deus não falou com você 3 vezes, nem 4. Talvez ele já falou trocentas vezes com você, comigo. Mas o Senhor está falando, na 4ª eu vou julgar. Isso significa que vai chegar o dia do grande terremoto que Deus vai julgar a face da terra. E aí você será tragado por esse julgamento, por essa disciplina? Ou você será arrebatado vivo antes desta hora? Agora eu tenho que escolher ser fiel ao Senhor ou não. Isso vai determinar naquele momento se eu vou participar do terremoto aqui ou se eu vou ouvi-lo lá de cima para baixo, o que Deus está fazendo na face da terra. Vamos falar com Ele? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus único Jeová, Senhor dos céus e da terra. Nos ensina a Tua palavra, Senhor, por meio daquilo que o Senhor falou, por meio do Teu servo Amós. Enche o nosso coração de temor e tremor diante do Senhor. Hoje estamos vivendo dias de bonança. Nos ensina a sermos fiéis a Ti. Na hora desse grande terremoto que está chegando do 6º selo, nós queremos ser salvos, Senhor, dessa geração má e perversa. Ajuda-nos a crer na Tua palavra, Te servir e aguardar, Senhor, a Tua gloriosa vinda. Amém. Amós 1. Vamos seguir? 2, 3, 4. Vamos ler o livro de Amós curtinho. Fala para o Senhor falar com você. O que Ele quer falar com você por meio disso que aconteceu em Israel, em Judá? Advertência, eu estou falando com você 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez eu vou trazer o julgamento. Não sei quantas vezes Deus já falou comigo e com você. Mas a 4ª vez vai chegar.
Que o Senhor tenha compaixão de mim e de você. Glória a Deus. Aleluia. Amém.